É, jovem, Pentium 133, 32 megas de memória, uma máquina que no Brasil durou muito tempo. Essa máquina ela era capaz de rodar todos os aplicativos e todas as funções que você naquela época gostaria. Internet, Outlook Express, sala de bate-papo, mensageiros como MSN, como ICQ, aplicativos de todo o tipo você poderia executar, tanto no DOS como no Windows, joguinhos. A maquininha ela era perfeita, só foi trocada quando não teve mais jeito, tava lá o Windows XP, o Pentium 3, aí as pessoas começaram a se mexer para trocar os computadores e tiveram um apoio do supermercado. Jovem, essa é uma longa história. Você está vendo aí o gerenciador de dispositivos, né, os 32 megas ali que já passou, e aqui a placa de vídeo, ela tem uma Cirrus Logic, que é até uma placa razoável, ela tem 4 megas de memória, PCI, é uma plaquinha razoável. E tem também o famoso modem, né, o modem da US Robotics 56 e 600, no modelo externo, serial, jovem. E essa máquina vai virar uma máquina gamer creative, som creative, vídeo creative, e a memória vai para 64 megas. Olha só, com isso, naquela época, muita gente ganhava 1 ano, 2 anos de vida útil da máquina ainda para suas planilhas e conseguia planejar a compra de um seu computador mais novo, porque era muito caro, jovem, era muito caro. Estou falando do final dos anos 90. Já trocado, olha lá, Creative 3D Banshee, jovem, 64 MB de memória. Agora a máquina ficou possante. Pode abrir as planilhas, pode abrir o PowerPoint, pode fazer o que quiser, que a máquina tá top. Pode abrir internet ou e-mail ao mesmo tempo, é um monstro de máquina. O dono já gosta, né, de modificações, já modificou a aparência inicial do Windows 98, a tela de logon, logoff, gosta que o negócio fique mais hacker, jovem. E aqui a gente vai então instalar a Creative Banshee, uma máquina que vai ter o áudio Creative, vai ter o vídeo da Creative, 16 megas, e o CD-ROM da Creative. Vai ser uma máquina, como nós chamávamos na época, um PC Creative Blaster. A 3D Blaster, ela rodou muitos jogos na época. Você podia se divertir facilmente aí com Unreal, com todos os jogos de corrida da época, com as versões do Tomb Raider em configurações altas, até mesmo o novíssimo que estava chegando ali, né, o Tomb Raider 4, você podia colocar nas configurações mais altas, porque você tinha, afinal de contas, uma 3D Banshee, você tinha 16 MB de memória de vídeo, uma máquina capaz de rodar todo tipo de jogo. Jovens, o Pentium 133 foi a máquina que muita gente conheceu o Mamé, conheceu o Kalos, emuladores de Wii, de Super Nintendo, emuladores de Atari, de NES, de Mega Drive. O Pentium 133 foi a porta. Muita gente jogou jogos de CD, de 2, 3, 4, 5, 6 CDs nessa máquina, tipo Blade Runner, por exemplo. Jogou Cadillacs e Dinossauros, colocou pela primeira vez o Metal Slug através dos emuladores lá da época. Então o 133 ele tá ligado, né, com o final dos anos 90 ali, tá ligado com a emoção, a nostalgia de muita gente. Jovem, tudo instalado, olha lá como ele já gosta de fazer uma presepada. E a gente já não gostava, né, recebia uma máquina mexida assim, já ficava com nojo na época. O usuário não tinha direito de mexer em nada. Meu jovem. Windows 98, que foi importante para muita gente. Muita gente começou na informática com 98. E olha lá, os recursos da Blaster Control. Claro, né, a gente vai ampliar aqui a resolução de tela, né? As cores vão deixar as mesmas, mas a resolução a gente vai aumentando.
E eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo aos poucos, né? Não de uma vez, mas aos poucos, até chegar em 1024 por 768. E aqui, ó, as funções. Da placa. Os recursos avançados, a capacidade de overclock. É, jovem. A parte de OpenGL, de Glide, de Direct 3D. Escolher como a NVIDIA, né? Entre performance e qualidade. Ou seja, era uma placa de vídeo muito boa e hoje, para o mercado retrô aí, ela é vendida por pequenos sacos de dinheiro. E agora a máquina tem, para quem é fanboy, né? Imagina uma máquina de vídeo criativo, de som criativo, que já já a gente vai instalar no próximo vídeo. Uma máquina de CD-ROM da Creative, jovem, a coisa ficava diferenciada. DirectX eu vou colocar o 8 para atualizar o sistema em geral. E a gente vai fazer também um teste com o que na época era o benchmark dos benchmarks, né? DirectX 8, grandes jogos certificados pelo DirectX 8. O pessoal na época não entendia, né? Muito bem, acho que nem hoje entende muito bem o que o DirectX faz, né? Mas o DirectX, ele não é ele, né? Na época era muito comum você ter uma máquina que não valia nada com o DirectX 8 e até depois, né, o DirectX 9. Sabe aquela máquina da Metron? Enfim, vídeo on board, aquela bagaceira. Mas o cara instalava o DirectX 9 e achava que ele tinha o DirectX. Não é questão de ter, né, jovem? É o suporte que o hardware tem que ter, né? É igual lá no tempo do 386, o cara instala o 95 no 386. 95 era o software, o sistema operacional mais novo. Acabou de chegar, o Windows 95. Instalou em disquete o Windows 95. Mas o 386 não ficou moderno, porque ele está com o software moderno, com o operacional moderno, né? Ele continua sendo um 386, que já estava, na época do 95, já estava bem atrasado, né? Na época do 95, hein? 95 lançando, o 386 instalava, mas não era recomendado, não era o ideal, né? E muita gente chegava na minha loja com o Windows 95 no 386 com 4, com 8 megas, reclamando que o 95 não prestava. É difícil, viu, jovens? É difícil. Sendo que para você ter um uso legal do 386 do Windows 95 naquela época, você precisaria, para ter um uso legal do Windows 95, pelo menos um 486 com 16 megas, né, uma HDzinha de 540, para você pelo menos ali dar uma surfada, né? E agora nós vamos colocar o 3D Mark 99 Max, o 3D Mark 99. Vamos deixar ele fazer a sua linda apresentação com os recursos da poderosa Creative Banshee, jovens. Instala rápido, um sistema pequeno, e eu tenho aqui um Pentium 33, né, jovem? Um Pentium 33 com 64, ele flui. Ele é proporcionalmente tão rápido quanto um Core 9. Olha essa instalação, que coisa doce. Jovem, depois a gente registra. Depois. Nada de ler nada. E vamos lá. Vamos se divertir, vamos deixar ele rodar e mostrar as capacidades da Creative Banshee. Aqui as informações da placa. Pegou ali as otimizações do 133, as informações, tudo registradinho, tudo bonitinho. Benchmark. Futurimark Corporation. Isso era uma coisa linda de se ver no CRT, jovens. Deixava a máquina na frente da loja, na exposição, aquela máquina bonita, aquele gabinete da Creative. A Creative tinha um gabinete
ele era desktop, né? Não era torre. Era gabinete mesa, né? E ele tinha aquela entradinha de plástico na frente, uma tampinha preta. A gente erguia ali, mostrava o drive, a unidade de CD. Gabinete da Creative, jovem. Mas esse não foi o gabinete mais lindo que eu tive, não. O gabinete mais lindo que eu já vendi foi um da Genius. Ele tinha a parte da frente ali onde você coloca o... Ele era muito elegante, ele subia assim, fazia uma curva redonda, mas bem compatível com o resto da tampa do gabinete e tudo, era uma coisa linda. Ele dava uma impressão assim de uma obra do Niemeyer, sabe? Essa é a descrição mais correta. Uma obra do Niemeyer. Brancão, é muito lindo. Eu vendi uns 3 ou 4 na época, depois não achei mais e não comprei um pra mim. Queria muito ter comprado um pra mim na época, mas não achei mais. Nunca mais vi nem foto, mas eu sei que é da Genius. Gabinete lindo da Genius, tudo oculto. As portinhas de gravador, CD, o que você quisesse colocar, né? Drive de 1.44, enfim. Era lindão. Por dentro também, espaçoso, várias facilidades para prender disco, prender ventilação. Era um show de bola. Jovem, olha lá. Pentium 133. Para que mais?